Aí galera, tudo bem? Meu nome é Fantin, vou dar Física A para vocês. Então a gente vai trabalhar com toda a parte da Física A. O professor Tatá trabalhar com a parte B e com a parte C. Projeto Aula ao Vivo do canal Aula ao Vivo do YouTube. Então, primeira aula de hoje, vamos trabalhar com grandezas físicas, conceitos de cinemática, velocidade e aceleração e movimento uniforme. Então, para dar início à nossa aula, nós iremos trabalhar com o conceito de grandezas fundamentais. Toda vez que eu preciso pegar um fenômeno na natureza e conseguir medir esse fenômeno na natureza, nós chamamos de grandeza. Temos algumas grandezas que são as grandezas fundamentais. Então temos uma grandeza que se chama comprimento, sua unidade de medida é o metro, o símbolo o m. Outra grandeza é a massa, sua unidade quilograma, símbolo kg. Outra grandeza fundamental é o tempo. Sua unidade de medida, segundos. Seu símbolo, S. Outra grandeza fundamental, corrente elétrica. Ampere, onde o seu símbolo é o A. Próxima grandeza, temperatura termodinâmica, onde sua unidade é Kelvin e seu símbolo é K. Próxima unidade, quantidade de substância. A unidade que se utiliza para quantidade de substância é mole, seu símbolo mol. E a última, intensidade luminosa. Qual sua unidade de medida? Candela, seu símbolo CD. Todas essas são as grandezas fundamentais. As demais grandezas fundamentais, as demais medidas, serão derivadas destas grandezas fundamentais. Para dar início à nossa Física A, trabalharemos com cinemática. A cinemática é uma parte da mecânica onde a gente estuda os movimentos e não considera as suas causas. Queremos apenas saber qual a classificação desse movimento, qual a posição que se move ou se encontra em função do tempo, qual a aceleração dele em determinado tempo e as suas classificações. Então, cinemática estuda os movimentos e não as suas causas. Tá? Para estudar a cinemática, nós consideramos esse corpo que esteja em movimento como se fosse um móvel. Esse móvel tem duas classificações. Ou eu considero um ponto material ou partícula, ou esse corpo a gente chama de corpo extenso. Qual a diferença entre ponto material ou partícula e corpo extenso? Corpo material, um corpo extenso, as suas dimensões referentes ao seu deslocamento não podem ser desprezadas. Já um ponto material, as suas dimensões podem ser desprezadas referente ao seu deslocamento. Então, a diferença entre eles é as suas dimensões referente ao seu deslocamento. Exemplo, pegamos um vagão, um trem com 20 vagões. Então, digamos que cada vagão tem 10 metros, consequentemente, esse trem terá 200 metros. Imaginamos esse trem fazendo uma viagem de uma cidade a outra. Esse trem 200 metros fazendo uma viagem de uma cidade A para uma cidade B, onde que existe uma distância de 1000 quilômetros. O tamanho desse trem, 200 metros, referente ao seu deslocamento, pode ser desprezível. Então, a gente considera esse trem como sendo um ponto material. Já esse mesmo trem, chegando numa estação, eu tenho que considerar o quê? Que o tamanho dele, 200 metros, para uma estação de trem que terá 100 metros, as dimensões dele não podem ser desprezíveis. Então, eu considero esse mesmo trem como sendo um corpo extenso. Cuida, pessoal, ponto material nem sempre é um corpo pequeno e corpo extenso nem sempre é um corpo grande. Tem que ter muito cuidado referente à classificação de um ponto material e um corpo extenso. Esse corpo, ele vai poder estar em movimento
Tudo dependendo de um referencial. Esse referencial pode ser qualquer objeto no espaço. Tá? Então, ele pode ser um poste, uma pessoa, um carro, enfim, qualquer objeto no espaço. Ele que vai definir se o objeto está em repouso ou está em movimento. Estar em movimento significa variar de posição referente a um objeto. E estar em repouso é não mudar de posição referente a esse nosso referencial. Então, movimento e repouso dependem de um referencial. Se eu estou em movimento referente a um poste, esse poste está em movimento referente a mim. Se A está em movimento para B, B está em movimento para A. Então, temos essa classificação para movimento e repouso. Outro termo que a gente tem que ter cuidado é a trajetória. O que seria essa trajetória? Esse móvel vai percorrer uma distância em uma trajetória. Essa trajetória é uma linha imaginária por onde esse móvel vai passar. A trajetória também depende de um referencial. Exemplo que a gente tem no quadro. Tem um avião soltando uma bomba. As pessoas que estão fora do avião verão o quê? Verão a trajetória como se fosse uma parábola. Já a pessoa que está pilotando o avião verá apenas o objeto se afastando. Então, a trajetória também depende de um referencial. Essa trajetória ela vai ser dividida em pequenas porções. Essas porções a gente chama de espaço. Definindo o referencial, a gente define aonde que é o marco zero, aonde que começa essas posições. Então, o exemplo que eu tenho aqui no quadro é numa linha onde eu tenho uma trajetória e essa trajetória está dividida em vários espaços. Cada espaço entre a letra A e B, entre B e C, C e D, tem a distância de 1 metro. Então, cada espaço vale 1 metro. O marco zero nesses espaços está na letra D. Então, eu sei que para a direita desse marco zero, teremos espaços positivos. Para a esquerda, teremos espaços negativos. Quando eu estou medindo espaço, eu estou vendo o deslocamento ou a distância percorrida deste móvel. Este móvel pode ter deslocamento ou distância percorrida. Imaginamos o seguinte: o móvel sai da posição G, que vale 3, vai até a posição 6, depois retorna à posição B, que vale menos 2. Pergunto para vocês, qual a distância percorrida e qual o deslocamento? Deslocamento vai ser o quê? A menor distância entre o início do movimento e o final do movimento. Então, vai ser o quê? A posição inicial, a posição final, menos a posição inicial. Como a gente tem aqui, é a variação da posição. Posição final menos posição inicial. Por consequência, a posição inicial é onde que eu comecei o movimento. G valendo 3. E a posição final, G vale menos 2. Posição final, 3, menos a posição inicial, que é menos 2. Por consequência, a variação de posição, o deslocamento desse móvel é igual a 5 metros. Então, variação de posição, posição final menos posição inicial. Menor distância entre o final e o início do movimento. Outro termo que a gente tem, distância percorrida. O que é a distância percorrida? É a somatória dos espaços que esse móvel percorreu. Então, eu posso dizer que distância percorrida é a variação, o módulo, da variação da posição de ida, mais o módulo da variação da posição de volta. Então, na ida, ele vai fazer 1, 2, 3, ele sai 1, 2, 3, 1, 2, 3 metros, e ele volta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 mais 3, a distância percorrida é igual a 11 metros. Então, temos uma diferença entre deslocamento e distância percorrida. Sempre que esse móvel está se movimentando,
mudando de posição em função do tempo, a gente tem o que a gente chama de velocidade média. Como que calculamos essa velocidade média? Velocidade média é a variação da posição em função do tempo. Então, eu tenho a posição final, a posição inicial e divido ela pelo tempo final menos o tempo inicial. No sistema internacional, a gente tinha aquelas medidas, aquelas grandezas fundamentais e as suas unidades. Para deslocamento, a gente está medindo um comprimento. Então, a gente mede em metros. O tempo era medido lá nasquelas grandezas fundamentais em segundo. Por consequência, no Sistema Internacional de Medidas, a unidade vai ser metros por segundo. Dá uma cuidada aí, pessoal. O vestibular gosta de brincar bastante com esse processo. Ele pede para você um deslocamento no sistema internacional, tem que ser em metro, e dá a velocidade em quilômetros por hora, que é usualmente a gente utiliza quilômetros por hora. O carro do pai de vocês, ou o próprio carro de vocês, está marcando a velocidade em quilômetros por hora. Então, a gente tem uma transformação. Quando eu tenho essa velocidade em quilômetros por hora, que é usualmente, e quero saber essa mesma velocidade em metros por segundo, o processo para encontrar isso, eu faço uma divisão por 3,6. Já quando eu tenho o contrário, eu tenho uma velocidade em metros por segundo e quero saber em quilômetros por hora, o caminho que eu faço, eu multiplico por 3,6. Então, significa o quê? Se eu tenho 72 quilômetros por hora, isso equivale a quanto, galera? 72 dividido por 3,6 é igual a 20 metros por segundo. Outro exemplo, eu tenho 10 metros por segundo e eu quero saber quanto que é em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. 10 vezes 3,6, 36 quilômetros por hora. Então, esse é o processo para fazer uma transformação. As unidades de medidas têm que estar sempre no sistema internacional para conseguir trabalhar com elas. Ok? Outra grandeza que a gente tem é a variação da velocidade em função do tempo. Então, sempre que eu tenho uma variação da velocidade em função do tempo, eu tenho o que a gente chama de aceleração. Então, a aceleração média é quando eu estou mudando de posição, tenho velocidade, e estou, além disso, mudando a velocidade. Estou aumentando ela ou diminuindo ela. Em função de quem? Em função do tempo. No sistema internacional, velocidade, metros por segundo. E tempo é medido em segundos. Por consequência, eu tenho a unidade de medida no sistema internacional de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, esse é o processo para encontrar uma aceleração. Sempre que eu tenho movimento de um automóvel, de um corpo, e eu digo que a velocidade desse corpo é constante em todos os instantes de tempo, significa que ele continua com a mesma velocidade sempre que eu estou analisando esse objeto, esse móvel se deslocando, eu posso classificar ele como nosso primeiro movimento. Movimento retilíneo uniforme. Movimento, estar mudando de posição, retilíneo. Consideramos como se fosse uma linha reta. Então, uma viagem de uma cidade a outra, existem várias curvas, mas eu considero ele como se fosse uma linha reta, para facilitar a nossa vida, para modelizar e trazer para um fenômeno mais fácil de ser estudado. Então, retilíneo é como se considerar um movimento em linha reta. E uniforme. Qual a característica que eu tenho nesse movimento? Quem é uniforme? Uniforme significa ser sempre igual. Né? Temos a mesma classificação para todo mundo. Então, quando as pessoas usam uniforme, significa o quê? Que elas usam a mesma roupa. Quem é uniforme nesse movimento? Quem é uniforme é a nossa velocidade. Em todos os instantes de tempo, eu tenho esse móvel se deslocando com a mesma velocidade. O que significa isso? Se eu falo assim, o automóvel se desloca com uma velocidade constante de 5 metros por segundo, o que significa? A cada segundo que se passa, eu tenho uma variação na minha posição em 5 metros. Se eu falo o seguinte, minha velocidade é igual a 20 km por hora.
que significa 20 km por hora? A cada hora que se passa, esse móvel vai percorrer 20 km. Ou, em 20 km, ele vai gastar um tempo de 1 hora para percorrer essa distância de 1 km. Então, isso significa ser uniforme. Então, nosso primeiro movimento, muito importante, a velocidade é constante. Movimento retilíneo uniforme ou movimento uniforme, a velocidade é constante em todos os instantes de tempo. Então, aquela nossa equação de velocidade média, agora eu sei que a velocidade não é mais uma velocidade média, é apenas uma velocidade, porque ela é constante. Então, eu digo que a velocidade é a variação da posição em função do tempo. Abrindo esses delta S e delta T, delta S, variação da posição final menos a posição inicial, delta T, variação do tempo, tempo final menos o tempo inicial. Pego esse tempo aqui, ó, e eu sei que o tempo inicial vai ser no momento que eu começar a analisar o movimento. Então, é o momento que eu solto o cronômetro. Quando eu solto o cronômetro, meu tempo inicial é igual a 0. Então, esse termo aqui, ó, já pode sumir, porque qualquer coisa menos 0 é qualquer coisa. Então, eu tenho t menos 0 é igual a t. Então, por isso que t0 sumiu da minha equação. Pego esse tempo que está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Vou encontrar o quê? Velocidade vezes tempo é igual a posição final menos posição inicial. Posição final está diminuindo. Passo para o outro lado somando. Então, eu tenho o quê? Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Essa é a equação horária das posições em função de um tempo do movimento retilíneo uniforme. Se eu tenho a posição inicial e eu tenho a velocidade com que esse móvel se desloca, eu consigo encontrar a posição final dele em qualquer instante de tempo. Essa, por consequência, é uma função do primeiro grau. A gente sabe que a minha variável, t, está elevado à primeira potência. Então, eu sei que é uma função do primeiro grau. Por consequência, posição inicial é o meu coeficiente linear e a minha velocidade é meu coeficiente angular. Sabemos, então, que existe uma única equação para o movimento uniforme, onde que a posição é em função do tempo. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Essa velocidade a gente pode classificar. Tem duas formas de classificar a velocidade. Quando é um movimento progressivo ou quando é um movimento retrógrado. Então, a velocidade, quando é um movimento progressivo, meu ΔS é maior que 0. O que significa ΔS maior que 0? Eu tenho uma velocidade de 5 metros por segundo e olha como é que estão as minhas posições. Eu vou aumentando minhas posições. Saio da posição 0, vou para a posição 5, depois posição 10, 15, 20 e assim progressivamente. Então, o movimento é progressivo. Quando eu estou mudando minha posição, estou crescendo esse meu deslocamento, essas minhas posições em função do tempo. Já quando o meu movimento é retrógrado, eu tenho o quê? Um ΔS negativo. Significa o quê? Que eu tenho uma velocidade em módulo igual, 5 metros por segundo e 5 metros por segundo, mas, porém, agora estou indo contra o meu deslocamento. Não estou me afastando do marco zero, estou me aproximando desse marco zero. Então, eu estou saindo o quê? Da posição 20, indo para a posição 15, 10, 5, 0 e assim por diante. Quando eu tenho um movimento retrógrado, a minha velocidade é negativa. Quando tenho um movimento progressivo, minha velocidade é positiva. Então, a diferença entre um e outro é a forma que eu estou me deslocando referente àquela trajetória, referente ao marco zero. Se eu estou me afastando desse marco zero, significa que eu tenho um movimento progressivo. Se eu estou me aproximando, eu tenho um movimento retrógrado. Velocidade positiva e velocidade negativa. Agora os gráficos. É uma função do primeiro grau, por consequência, a gente sabe que vai ser uma reta. Quando que eu tenho uma reta? Quando eu tenho um gráfico de posição em função do tempo. Para um movimento progressivo, meu ΔS maior que 0 significa o quê? Posição em função do tempo, posição em metros, tempo em segundos. Passa-se o tempo, o que acontece com as posições para um movimento progressivo? Eles
aumento. Então, a minha reta é com uma inclinação para cima. Já quando tem um movimento retrógrado, o que acontece? Meu ΔS, ele é o quê? Ele é menor que zero. Então, passa-se o tempo, as posições diminuem. Voltando aqui, galera. Gráfico é mega importante. Posição em função do tempo. Sempre é bom que se faça essa primeira leitura. Gráfico, o que ele está falando? Posição em função do tempo. Que movimento que eu tenho? Progressivo. Por que é progressivo? Passa-se o tempo, as posições aumentam. Movimento retrógrado. Passa-se o tempo, as posições diminuem. Então, um gráfico de posição em função do tempo vai se comportar dessa maneira para vocês. Outro gráfico que pode aparecer para vocês é um gráfico de velocidade em função do tempo. Quando eu tenho um movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela é o quê? Constante em todos os instantes de tempo. O que significa ser constante em todos os instantes de tempo? Passa-se o tempo, a velocidade não se altera, ela é a mesma. Então, para um movimento progressivo ΔS maior que zero, eu vou ter o quê? Uma reta para cima do eixo X, que são valores positivos para a minha velocidade. Já se eu tenho um movimento retrógrado, eu vou ter o quê? Uma reta paralela ao meu eixo X, só que para baixo do meu eixo X, onde que eu tenho valores negativos para a minha velocidade. Sempre que eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, se eu calcular a área da figura, eu vou encontrar a minha variação de posição. Então, um gráfico de velocidade em função do tempo, calculo a área da figura delimitada, e a área da figura delimitada vai ser a minha variação de posição. Beleza, galera? Essa é a nossa primeira aulinha, falando de velocidade, aceleração, movimento uniforme. Grava na cabecinha de vocês, movimento uniforme, eu tenho velocidade constante. Se eu tenho velocidade constante, eu não tenho variação de aceleração. Se eu não tenho variação de velocidade, eu não tenho aceleração. Por consequência, ela é igual a zero. Beleza, galera? Até a próxima aula. Se inscreva no canal e até a próxima.